dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o Salmo 127 e nos primeiros versos nós vimos coisas inúteis. É inútil edificar a casa se o Senhor não a edificar. É inútil guardar a cidade se Deus não estiver sendo o guarda fiel da nossa vida. E é inútil trabalhar, comer o pão de dores, se o Senhor não suprir as nossas necessidades. Na parte final do verso, do Salmo, nos versos de 3 a 5, a Bíblia diz o seguinte: eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Um dos privilégios da vida familiar é ver a chegada dos filhos. E a Bíblia diz que os filhos, eles são herança que Deus nos dá. É muito importante lembrar que filho não é propriedade dos pais, mas é uma herança que Deus confia para que os pais cuidem. E cuidar daquilo que pertence a Deus é uma grande responsabilidade, porque toda herança envolve uma prestação de contas. Isso significa que os pais vão precisar prestar contas a Deus da maneira com que criaram os seus filhos. O texto diz que o fruto do ventre é a nossa alegria, o nosso galardão. Mas no verso de número 4, há uma expressão muito significativa quando a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão de um homem valente. Assim são os filhos da mocidade. A flecha, ela só cumpre a sua missão quando ela é lançada. Nenhuma flecha cumpre a sua missão presa dentro da aljava. Ainda que o texto diz que é feliz o homem que enche deles a sua aljava, né? Um homem que tem muitos filhos, é descrito na palavra de Deus como um homem feliz, mas é importante a gente lembrar que a aljava cheia, ela só tem sentido para o homem valente quando essas flechas são lançadas. Isso significa que nós não criamos os filhos para ficarem presos dentro da nossa casa. Eles são criados para serem lançados no mundo como instrumentos de Deus. E outra coisa importante, a flecha, para ser lançada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser afiada, ela precisa ser equilibrada. E este cuidado que o valente tem para com o preparo da sua flecha ilustra o cuidado que os pais devem ter para que possam lançar os seus filhos preparados, para que possam lançar os seus filhos em condição de encarar este mundo e de enfrentar as realidades do mundo, preparados, prontos para que possam se manter firmes a despeito de onde estiverem. Quando nós lemos, por exemplo, a história de José, ele era apenas um jovem de 17 anos, quando chega no Egito, longe de casa, longe da religião, longe da sua cultura. Os seus pais, achando que ele estava morto, já não oravam mais, então ele estava longe da intercessão de seu pai e de sua mãe. Então não tinha aqui os pais orando, pedindo que Deus o abençoasse onde estivesse. Não, ele estava longe de tudo isso, desprovido de todo e qualquer cuidado humano. Mas ele estava afiado, ele era uma flecha afiada, pronta. Então ele chega no Egito e, a despeito de estar longe de tudo e de todos, flecha lançada lá para o Egito, ele conseguiu se manter firme.
a despeito das seduções, a despeito das dores, a despeito das incompreensões e injustiças que sofreu, ele se manteve firme, porque ele era uma flecha preparada. Por isso, é preciso que a gente entenda que nós não criamos os nossos filhos para ficarem dentro da aljava. Eles precisam ser lançados no mundo, mas eles precisam ser lançados prontos, preparados, afiados, para que eles sejam influência no mundo e não influenciados por esse mundo mau. Não basta a gente falar mal do mundo. É preciso que a gente prepare os nossos filhos dentro de casa para que eles saibam enfrentar. Jesus disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que os nossos filhos sejam flechas preparadas, prontas, lançadas no mundo para fazer a diferença no meio desta sociedade corrupta e perversa, onde nós precisamos resplandecer como luminares no mundo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer porque esta figura da flecha lançada tem um significado muito importante dentro do ambiente familiar. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a todos os pais que estão acompanhando o Café com Fé, para que sejam, ó Deus, habilitados na maneira de como preparar os seus filhos para serem lançados no mundo. E a despeito do que está acontecendo lá, que os valores e princípios estabelecidos no coração sejam suficientes para que eles possam permanecer de pé. Abençoa, Senhor Deus, as famílias. Cuida, Senhor Deus, dos filhos. Abençoa os pais com sabedoria. E oramos, ó Deus, para que a nossa presença no mundo possa fazer toda a diferença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?